Ester, capítulo 4, diz assim: Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester: Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque, se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vai, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Capítulo 5. No 3º dia, Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Ester respondeu: Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse:
Peçam a Amã que venha depressa para que possamos atender ao pedido de Ester. Assim, o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: "Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer? Será dado mesmo que seja metade do reino." Ester respondeu: "Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Amã saiu alegre e animado. Mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos de Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Ester a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos ao novo livro profético, o livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 1, diz assim: no 8º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse:
Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Capítulo 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.